Outro dia um amigo e colega meu, Dr. Helder Menezes, que é coordenador do curso de especialização em harmonização orofacial de Uberlândia, HD Ensinos, me perguntou se eu podia encontrar algum artigo que corroborasse essa prática de dar um intervalo entre a vacina contra a Covid e a aplicação do Botox, da toxina botulínica. Porque é muito controverso, tem gente que fala 30, tem gente que fala 15. E eu fui procurar e achei outras coisas muito mais interessantes. Tem tido diversos artigos anteriores que citam um efeito protetivo da nicotina contra a Covid-19, por bloqueio da acetilcolina. Como o Botox, a toxina botulínica, ela também bloqueia essa ação da acetilcolina, um cirurgião bucomaxilo francês ficou intrigado com isso e passou a observar na clínica dele, observações clínicas, essa correlação entre bloqueio de acetilcolina e prevenção da Covid-19. Então, a partir de observações epidemiológicas, chegou-se a esse conceito do paradoxo do fumante. Porque, embora a gente saiba que os fumantes estejam num grupo de risco, existem muito menos hospitalizados fumantes do que não fumantes. Então, vamos lá para as hipóteses, né, e as conclusões que chegaram. Uma delas seria de que o cigarro aumenta o óxido nítrico nas vias aéreas e que isso impediria a replicação do SARS-CoV-2 e a entrada dele nas células. Outra hipótese seria a relação do SARS-CoV-2 com a proteína ACE2. O vírus usa essa proteína para entrar na célula. E essa proteína ACE2, ela participa do sistema angiotensina, que regula a pressão arterial, e quando também tem ações anti-inflamatórias, antiproliferativas e antifibróticas. Então, a nicotina e o cigarro reduziriam a disponibilidade de ACE2 e com isso o vírus poderia não entrar na célula. E tem autores que dizem também que o cigarro e a nicotina, eles fariam uma regulação positiva dessa proteína ACE2, elevando a sua expressão. E esse aumento de expressão da ACE2, com essas atividades que eu falei, anti-inflamatória, antifibrótica, antiproliferativa, ela foi observada tanto em fumantes quanto portadores da DPOC. E, finalmente, a hipótese que chamou a atenção do bucomaxilo francês é que o SARS-CoV-2, ele usa o receptor nicotínico de acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor que participa, como o próprio nome diz, da transmissão dos impulsos nervosos, e o receptor nicotínico é um canal iônico, não tem nada a ver, nicotínica é só um nome, não tem nada a ver com nicotina, que ele é receptor de nicotina, não, ele é receptor de acetilcolina. E o vírus usa esse receptor para entrar na célula também. Quando ele faz isso, ele desregula o sistema angiotensina e aí cai na cascata inflamatória também. Se a nicotina e o cigarro ocupam esse receptor nicotínico de acetilcolina, a proteína S do vírus não tem onde se ligar. E isso teria um efeito protetivo contra a Covid-19. Além disso, foi esse fenômeno, essa expressão da CE2 e do bloqueio do receptor da acetilcolina, ele foi observado tanto em fumantes quanto em portadores de DPOC. Esse artigo foi publicado na Frontiers of Physiology por pesquisadores italianos e foi revisado inclusive por um cientista brasileiro, um pesquisador brasileiro da USP e que também é professor adjunto da Universidade de Calgary, no Canadá, é o Marcelo Muscará. E o artigo também termina falando que essa observação é estendida a outros receptores de acetilcolina, o que levou o nosso colega lá da França a ficar de orelhinha em pé e falar, se a toxina botulínica também bloqueia a acetilcolina, por que ela não poderia ter um efeito também preventivo, positivo sobre a Covid-19? Eu vou disponibilizar lá no feed esses artigos, eu só estou falando aqui o que eu li. Seria uma hipótese assim maravilhosa para harmonização, né? O Botox sendo aí preventivo da Covid-19, mas eu acho que o nosso colega lá da França cometeu um equívoco, porque o mecanismo, a relação entre a toxina botulínica e a acetilcolina é diferente e eu acho que ela não tem nada a ver com a proteína S ou qualquer outra proteína do SARS-CoV. Então, voltando lá para a dúvida do Dr. Helder, se haveria um artigo, eu não encontrei nada sobre relação entre vacina e um possível efeito inibitório sobre o Botox. Não acredito, desde o início aí da pandemia, o que eu tenho trabalhado, eu nunca vi um caso assim, nunca vi caso de não pegar
ou durar menos o Botox por conta da vacina. O que pode ocorreram um ou dois casos, mas foi da própria pessoa e ela já apresentava um curto período de ação da toxina e relacionada com determinada marca.